Gente, agora o assunto é bem sério. Assim, que vale tanto para quem é adulto ou quem tem filho pequeno. Você sabe o que fazer, a quem procurar quando tem um problema de saúde? Principalmente quem depende da rede pública de saúde, né? Se vai no postinho, se vai no pronto atendimento, no pronto-socorro, é um tipo de dúvida muito comum. E o que acontece? Acaba, às vezes, você indo de um lado para o outro ou então sobrecarregando o sistema. Por isso, nós convidamos o secretário municipal de saúde, Andrei Kolasek, para explicar para a gente como é que funciona esse fluxo da saúde. Boa tarde, secretário, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Isso, é extremamente importante para o sistema funcionar da forma adequada que o nosso usuário utilize ele da forma correta, né? Que a gente evite que seja procurado um serviço que, porventura, não vá atender a necessidade ou que tenha uma estrutura excessiva para atender uma demanda que seja, às vezes, mais simples. Então, a gente tem uma rede bem completa, são quase 100 pontos de atenção na nossa saúde de Joinville e são vários tipos de atendimentos, né, que a gente oferece para a população. Mas é um grande cabide, né? Uma estrutura que uma depende da outra. Por isso que às vezes você acha, vou encurtar o caminho. Já vou direto lá no hospital, que já passo pelo atendimento. E isso é uma dúvida comum, porque especialmente quem tem filhos pequenos, né? A gente tem acompanhado, o Balanço Geral tem feito matérias sobre a questão do atendimento pediátrico. Dá um desespero. A mãe, né, vê um filho sofrendo, e muitas vezes aquele descrédito com a saúde. Né? Nem vou lá porque não adianta. Está equivocado esse pensamento, né? Exatamente. A gente... É justamente aquilo que eu falei, assim, quando o sistema ele é bem utilizado, ele tende a funcionar de forma adequada e atender a necessidade da população. A gente hoje trabalha dentro do SUS com uma rede hierarquizada, né? A gente tem vários níveis de atenção, né, que eles são organizados de acordo com do menos complexo para o mais complexo, para aquele problema que é mais comum, que é mais trivial, para aquele problema de saúde que é mais grave, que exige mais tecnologia para fazer esse atendimento. Então, a gente tem uma rede que funciona dessa forma. Por isso, a gente sempre fala, quando a gente fala de saúde, a gente fala em porta de entrada. Quais são as portas de entrada do sistema de saúde? A gente tem, basicamente, hoje, 2 tipos de porta de entrada no SUS. É a porta de entrada da atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, os postos de saúde que a gente tem nos bairros, né, que atendem a população. Essas são as unidades que lidam com essas demandas mais simples, mais corriqueiras, né, das pessoas. Como, por exemplo, dor de garganta, algum problema de hipertensão, diabetes, casos crônicos, né, aqueles pacientes que têm doenças crônicas por períodos prolongados, como hipertensão, diabetes, algumas situações de doenças respiratórias, ou mesmo gestantes, né, para fazer o pré-natal, também são essas unidades que são responsáveis por fazer o pré-natal, vacinas, curativos, esses são os serviços que são oferecidos pelas nossas unidades básicas de saúde. Secretário, eu só vou pedir nesse exemplo que você traz, nestes casos, né, uma gestante, ela faz uma consulta inicial, depois são agendadas as demais consultas. A vacina também, você pode chegar lá a qualquer momento. Mas, por exemplo, estou com sintomas de gripe e não tenho agendado. Pode ir no postinho? Sim, a gente tem... As nossas unidades, como é que elas funcionam? As unidades básicas, elas têm uma quantidade de vagas que são disponibilizadas para esses atendimentos programados, que a gente chama, que são aqueles pacientes que precisam fazer acompanhamento de algum quadro de saúde, como hipertensão, diabetes, né? E também essas consultas de pré-natal, né? Esse atendimento, esse acompanhamento da criança nos primeiros meses de vida que a gente faz nas unidades, esses atendimentos são programados. O restante das vagas a gente disponibiliza para o que a gente chama de demanda espontânea, que é aquele atendimento que o paciente procura diretamente a unidade e ele consegue acessar de forma direta. Esse número de vagas é limitado por dia, né? As unidades elas têm uma capacidade instalada e elas conseguem absorver uma determinada quantidade, né, dessas demandas todos os dias. Mas elas sim realizam esses atendimentos, desses casos que são mais simples, né, que podem ser resolvidos sem uma necessidade de um recurso como internação, por exemplo, né, algum exame mais complexo. Então, a gente consegue resolver esse tipo de situação nas unidades básicas de saúde. Situações que, porventura, sejam mais complexas, né, aí a gente orienta a procurar as unidades de pronto atendimento, que são outros serviços que a gente tem, e aí é uma outra porta de entrada. E a gente está falando da porta de entrada de urgência e emergência. E o que caracteriza, então, uma urgência ou emergência, né, que a pessoa acaba indo até o PA? E aí retoma essa questão que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, que está havendo uma sobrecarga. Até porque tem várias questões acontecendo, né? A gripe, as mudanças de temperatura, a própria dengue. Então, muitos sintomas se confundem e as pessoas acabam, então, né, na cabeça delas, com essa urgência. Mas o que caracteriza lá dentro? Então,
a UPA, a rede de urgência e emergência, ela vai absorver todas as demandas que são agudas, né, independentemente da complexidade. Todas essas demandas assim, que não são situações crônicas, prolongadas, ela vai absorver e vai dar esse devido atendimento. A gente sempre orienta essas situações que são mais comuns, que são mais corriqueiras, assim, por exemplo, a dor de garganta, aquelas coisas que as pessoas sabem o que é, né? Muitas vezes, já pela própria experiência, a gente consegue saber o que é um problema de saúde. Quando a gente está com dor de garganta, a gente já imagina que seja uma virose ou uma bactéria, alguma coisa nesse sentido que esteja causando isso. Nesse tipo de situação, é importante procurar a unidade básica de saúde antes de procurar a UPA. Quando é alguma situação que realmente seja muito fora do comum, né? Alguma situação como, por exemplo, febre alta, alguma dor súbita, né? Que surge subitamente e que é muito forte, né? Qualquer situação nesse sentido, a gente orienta a procurar uma unidade de pronto atendimento. Nós temos 2 UPAs e um PA aqui em Joinville, temos a UPA Sul, a UPA Leste e o PA Norte, né, localizados nos bairros Itaú, Aventureiro e Costa e Silva. É uma rede que é bem adequada para a necessidade da nossa população, né, em termos até de orientações do Ministério da Saúde. Só que ela é responsável por fazer esse atendimento da urgência. Então, todas as situações que fogem do comum, né, que são situações que não sejam aquelas questões corriqueiras, aquelas questões comuns, né, recorrentes que a gente tem de saúde, a gente recomenda procurar essas unidades. E também ficar atento às orientações da Secretaria da Saúde no que diz respeito a doenças específicas. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, no caso da dengue, a gente tem os sintomas que são iniciais de dengue, que são fadiga, dor no corpo, né, uma sensação de cansaço, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, aquela dor de cabeça atrás dos olhos, que é muito característica de dengue, febre. Essas situações são os sintomas iniciais de dengue. Então, eles podem também ser atendidos nas unidades básicas de saúde. Muitas vezes não existe necessidade de se fazer um deslocamento maior para uma unidade de pronto atendimento para receber esse atendimento, esse encaminhamento de saúde. Porém, né, para a dengue, nós temos também os sinais de alarme. E aí a gente tem, por exemplo, sangramentos, dor abdominal, dor de barriga mesmo, intensa, né? Desmaio, confusão mental. Esses são sintomas que realmente indicam um agravamento, né? Que a doença está grave e que esse atendimento de urgência e emergência precisa ser realizado. Então, nesses casos, a gente recomenda que seja procurada a UPA. Agora, secretário, né, imagino que vocês estejam fazendo um monitoramento da situação, né? Porque se chega até nós, chega até vocês também, as críticas, os problemas, enfim. Vocês têm observado que realmente o pessoal está se encaminhando primeiramente para o pronto-socorro, pronto atendimento, e não buscando as vagas lá, aquelas vagas disponíveis, elas permanecem no final do dia lá na unidade de saúde? Na verdade, a gente tem uma sobrecarga do sistema como um todo nesse momento. A gente verifica um aumento de demanda que nunca foi visto antes na história de Joinville, né? E é uma situação que vem acontecendo também em outros municípios do estado. Porque nesse momento, qual que é a situação no geral? A gente tem uma antecipação das doenças respiratórias, geralmente a gente costumava ter um aumento, né, dessas doenças respiratórias ali no mês de maio, mais ou menos, quando começam a esfriar, começam a baixar as temperaturas, e nesse ano nós já tivemos no final de fevereiro. Então foi um ciclo antecipado, provavelmente uma mudança em decorrência da pandemia mesmo, né, que a gente verificou assim nesse processo, nesse ciclo, né, de doenças que a gente tem todos os anos, e a gente tem isso somado com o problema da dengue. Então, todas as nossas unidades e todos os nossos serviços estão passando nesse momento por um processo de sobrecarga, e até por isso, nesta semana, hoje inclusive, nós iniciamos os atendimentos na nossa central de atendimento à dengue, que como nós verificamos uma sobrecarga nos serviços, a nossa ideia é centralizar esses atendimentos iniciais de dengue em um único ponto, que possa ser especializado, que possa ter um olhar diferenciado para esse paciente, para que as outras unidades consigam absorver essa demanda, principalmente dos sintomas respiratórios e outras demandas de saúde. Ah, isso é muito importante. Desde manhã cedo estou acompanhando, né, assisto em casa já o SC no ar, o BG também já trouxe, mas a gente vai reforçar, então, essa nova unidade para atender a dengue. Agora, uma coisa é interessante, né, secretário? A gente lembra que tem dente quando dói, muitas vezes. E a mesma coisa é com a dengue, gente. Por que está havendo tantos casos agora, né, tantos sintomas? Porque o mosquito está aí. E assim, e a quem pertence, né? Quem tem a responsabilidade de fazer essa limpeza, de manter tudo em dia? A gente. Né? Eu sei que quando a gente passa por um problema de saúde, realmente os ânimos ficam aflorados, a gente critica o sistema, a gente busca, não tem atendimento, mas tem que se olhar um pouquinho a raiz do problema, que é a questão
da prevenção, da limpeza. Então, precisava falar isso porque eu acho que é nosso papel também, né? A imprensa sempre dá visibilidade às críticas, às demandas da comunidade, mas a gente não pode fazer de conta também que o outro lado também precisa fazer a sua parte. Então, secretário, fala um pouquinho para a gente, então, dessa nova central agora da dengue. Sobre a questão da transmissão da dengue, eu acho que é importante ressaltar que aqui em Joinville, 80% dos focos de mosquito, dos criadores de mosquitos, eles ficam localizados dentro das residências. Então, a gente não está falando de imóveis públicos, não está falando, né, de... Casarões abandonados. Terrenos baldios, nada disso. A gente está falando de casas de pessoas, né, casas habitadas de pessoas. Então, a gente está falando do pratinho de planta que tem ali água parada, né, algum lixo, eventualmente, que existe no quintal que acumulou água. Então, esse trabalho, né, ele leva 10 minutos para você olhar. Inclusive, a gente está lançando uma campanha pela prefeitura que são 10 minutos contra a dengue. Porque em 10 minutos você consegue fazer uma verificação total, né, da sua casa, do seu quintal e verificar se não tem nenhum foco. Sobre a central, especificamente, a gente tem todo um processo que foi desenhado para a dengue, né? Diferente das nossas outras unidades que atendem todo tipo de demanda, esse processo ali da central ele já foi pensado para o paciente com dengue. Então, é um serviço de porta aberta, o paciente ele não precisa ser encaminhado para lá, para ele receber esse atendimento, ele pode ir por conta própria. Fica localizado no bairro Boa Vista, numa universidade que existe lá, bem próximo do Terminal Tupi, ali no bairro Boa Vista. E a gente tem todo um processo, né, que foi pensado para isso. O usuário chega, ele passa por uma triagem, onde são avaliados esses sintomas, se eles são correspondentes à dengue ou não. E a partir daí ele passa por um processo de testagem, ele realiza alguns exames, e a partir desses exames, né, ele pode tanto ser liberado, né, após uma consulta médica, quanto permanecer aguardando o resultado de um exame laboratorial, que é o hemograma, para verificar se realmente não tem algum agravamento, né, alguma situação mais grave de dengue mesmo. A gente tem um espaço ali de hidratação, que é onde o paciente permanece durante esse período sendo hidratado. Vale sempre lembrar que o principal tratamento que a gente tem para dengue, a gente recebe às vezes muitas reclamações assim, procurei uma unidade de saúde, só foi receitado dipirona e água, né? E geralmente é esse o tratamento que a gente tem, né, que é preconizado, inclusive, para esses casos de dengue, porque a dengue se trata com bastante hidratação. Um paciente adulto ele pode, inclusive, precisar de 4 a 6 litros de água por dia quando ele tem dengue. É uma doença que causa um quadro de desidratação e é a desidratação que leva a uma piora, que leva ao óbito, inclusive. E o tratamento dos sintomas, é uma doença que causa bastante dor, né, no corpo, inclusive, então sempre o tratamento é realizado à base de hidratação e analgésico para esses casos que são mais leves, né, menos graves. Então, ali na central a gente também tem um espaço de observação e a gente tem uma farmácia onde a gente já distribui os medicamentos que são receitados ali. Muito esclarecedora a sua presença, as informações que você traz, porque, né, reforçando, a gente se desespera, dá aquele nervosismo, né? A dengue, a gente sabe que já houve uma morte recente, então muita gente também está se assustando, não quer que isso evolua. Então agora, a exemplo de como funcionou na pandemia a central também, né, de atendimento, agora você pode procurar lá no Boa Vista ou entrar no site da prefeitura, buscar as informações e ter tudo esclarecido. Secretário, mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar como muito importante nesse momento? Só reforçar que a central ela funciona das 8 horas às 17 horas da tarde e que ela recebe pacientes de 15 anos para cima, né, 15 anos para mais. Os atendimentos das crianças, os atendimentos pediátricos continuam localizados nas nossas UPAs Leste e Sul e no Hospital Infantil. Então, nesse tipo de situação, e nas unidades básicas de saúde, como que a gente falava no começo da entrevista, havendo alguma situação mais corriqueira, mais comum, pode ser procurada uma unidade básica de saúde. Sendo alguma situação mais grave, né, com alguma coisa que fuja do comum, as unidades de pronto atendimento. Perfeito. Secretário Andrei, muito obrigado pela sua presença.